Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre sistemas de informações gerenciais. Vamos falar um pouquinho sobre dados e informação. Vamos definir o que são dados. Segundo Davenport, dados são observações sobre o estado do mundo, um registro de um momento. Já para Kennedy Loudon, né, que tem alguns livros escritos, esse é um deles, Kennedy Loudon define dados como uma sequência de fatos brutos, né, e eventos que ocorrem nas organizações, antes de terem sido organizados e arranjados de uma forma que as pessoas possam entendê-los e usá-los. Então, dados são registros dos fatos que ocorrem nas organizações. Dados é fácil de capturar, armazenar e transferir. Dados geralmente se apresentam na forma de letras, números, símbolos, figuras, mas que tomados isoladamente não transmitem nenhum conhecimento, nenhuma informação. Um exemplo desses registros dos fatos que ocorrem nas organizações, podemos lembrar aí de um supermercado, quando você vai fazer uma compra no supermercado. Na hora que você passa no caixa com as suas compras, aquele momento está sendo feito o registro dos fatos que estão ocorrendo naquela organização, das vendas que estão ocorrendo naquela organização. São os dados sendo registrados, ainda de uma maneira bruta, né? Não tratado. Então, dados são registros de fatos que ocorrem nas organizações. Loudon diz ainda que esses fatos, esses eventos registrados, ainda não estão organizados e arranjados de uma forma significativa e útil. Tudo bem, mas os dados que a organização registra e armazena nos seus bancos de dados, eles são a matéria-prima dos sistemas de informação. Então, dados são o que alimentam os sistemas de informação. São eles que alimentam o sistema de informação de todas as organizações. Então, os dados precisam ser registrados. Se a gente for pensar em grandes organizações, como o INSS, Dataprev, Receita Federal, bancos, eles manipulam grandes quantidades de dados e registram e armazenam essa grande quantidade de dados. São os fatos sendo registrados para depois ser transformados em informação. Bom, se dados são registros dos fatos, como vamos definir informação? Qual é a definição de informação? Podemos dizer que informação são dados dotados de relevância e propósito, ou seja, são apresentados de uma forma significativa e útil para os seres humanos. Então, dados para serem transformados em informação precisam ser manipulados, precisam ser processados, né? E quem manipula, quem processa esses dados são os sistemas de informação, que vão transformar esses dados em informação significativa e útil para as pessoas. Ao contrário de dados, a informação ela exige análise e interpretação. Segundo o Brian também escreveu alguns livros, esse é um deles. A informação são dados convertidos através do processamento em um contexto significativo e útil para as pessoas. Então, o Brian diz que precisa haver o processamento, precisa haver essa transformação dos dados para serem apresentados de uma forma significativa e útil. Dados, então, são submetidos ao processamento e transformados em informação. Eles, depois de processados e organizados, podem ser utilizados como informação para tomada de decisão nas organizações. E a informação, no momento da tomada de decisão, ela tem que ser apresentada de uma forma útil e no momento certo, com o conteúdo adequado, na forma adequada, né? Então, eu não posso ter uma informação antiga para tomar uma decisão. Tem que conseguir essa informação no momento certo, né? Quando ela é necessária. E ela deve estar atualizada quando for fornecida.
né? E ela tem que ser fornecida quantas vezes eu precisar, né? Quantas vezes forem necessárias, e disponível em vários períodos, como pelo passado, presente e futuro. Então, a informação, para ser útil, para tomada de decisão, ela tem que ser atualizada, tem que ser fornecida em qualquer momento, né? Ela tem que estar isenta de erros, né? Ela tem que ser importante para uma necessidade, né? Para um momento, tem que vir de boa fonte de informação, uma fonte de informação segura, deve ter todos os dados importantes, né? E para sua obtenção tem que ter um custo razoável, ela não pode ter um custo muito alto para sua obtenção, e tem que ser fácil de analisar. E ela ainda tem que ser, e pode ser entregue de várias formas, uma forma detalhada, uma forma resumida, né? Ela pode ser fornecida numa sequência pré-determinada, ela pode ser apresentada em forma de narrativa, gráficos, números, né? E ela também pode ser fornecida em vários tipos de mídia, como papel, CD, né? Ou outras mídias utilizadas. Então, a informação, ela é muito importante no momento da tomada de decisão nas organizações. Então, se a gente for analisar o registro dos fatos, que são os dados que ocorrem nas organizações, alimentam os sistemas de informação. E esses dados vão ser transformados em informação no momento certo, no momento em que os dirigentes, os gerentes, precisam tomar decisão. E aí eles buscam as informações. Então, dados são registros de fatos. E informação são esses dados dotados de relevância e propósito e útil para as pessoas utilizarem nas organizações na tomada de decisão. Era isso que eu tinha hoje para falar com vocês. Muito obrigado e até a próxima.